Então, estamos de volta para a nossa segunda aula de hoje. E a nossa segunda aula será de ciências, ok? Vamos dar continuidade ao estudo da rotação do planeta Terra, certo? O movimento de rotação, o movimento de translação, mas que dessa vez as consequências que estes movimentos trazem, certo? Então, para iniciarmos a nossa aula de ciências, você vai pegar o seu livro e vai abri-lo na página 412, ok? Vamos lá, pegue o seu livro e abra-o na página 412. Mas se você ainda não conseguiu abrir o livro, não precisa se desesperar, nem correr, nem passar as páginas em tempo de rasgar. Basta que você pause o vídeo e abra o livro com bastante calma na página 412, ok? Então, agora que você já está com o livro aberto, vamos para a parte das estações do ano, certo? Logo abaixo do exercício. Então, vamos lá. As estações do ano. Faça a leitura junto comigo, ok? Não me deixe lendo sozinho. A Terra é aquecida e iluminada diariamente por raios solares. Seu formato esférico e sua inclinação fazem com que os raios solares se distribuam de forma desigual em algumas regiões do planeta. Então, o nosso planeta em que nós vivemos, é o planeta Terra o que vivemos, ela é todos os dias aquecida por raios solares, certo? Então, inclusive à noite, quando nós sentimos calor, ainda é reflexo dos raios solares que a Terra absorveu. Então, pelo fato dela ser aquecida diariamente e ter o formato de esfera, certo? E mais ter o formato de esfera, mas tem a sua inclinação, como nós já vimos, né? Por conta do seu eixo, os raios solares são distribuídos de maneiras desiguais, certo? Ou seja, um lugar é mais iluminado que o outro, certo? Em algumas regiões do planeta, certo? Já vimos até que algumas regiões passam 6 meses no sol e 6 meses no escuro, não é mesmo? Então vamos continuar. O movimento de translação, associado a esses fatores, permite observar durante o ano, em muitas regiões da Terra, a sucessão de 4 estações. Cada estação dura aproximadamente 3 meses, certo? Então, o movimento de translação, certo? Que é o movimento que a Terra tem, que a Terra faz em torno do Sol, dá origem, certo, às 4 estações, certo? Que nós temos. Inclusive, já vimos isso no texto anterior, mas é sempre bom reforçar, não é mesmo? Então, como a Terra ela vai girando em torno do Sol e tem a sua inclinação, então isso vai dar origem às estações do ano. Por quê? Uma região vai receber mais luz do que outra, ou seja, vai fazer mais calor em uma região e vai fazer mais frio na outra região. Aí já dá origem ao verão e ao inverno, certo? E cada estação do ano dura aproximadamente 3 meses, certo? Então vamos observar agora esta figura que nós temos aqui no livro. Vamos começar pelo dia 21 de março, certo? Não, vamos começar aquele por 21 de dezembro, ok? Quando chega no nosso calendário dia 21 de dezembro, o eixo da Terra se inclina, certo? Ou seja, ele muda um pouco e o hemisfério sul, que é o hemisfério que nós estamos, a metade do planeta em que nós estamos, onde está a América do Sul, a África, a Oceania, parte da Ásia, certo? Fica todo no hemisfério sul. Então, está mais inclinado para o Sol. Então, nós temos o verão. Então, se é verão no hemisfério sul, tem mais luz e mais calor. Então, no hemisfério norte tem o quê? Tem menos luz, não é? É menos iluminado pelo sol, então faz mais frio. Então, é inverno no norte, certo? E lembrando que verão é a nossa estação chuvosa, certo?
É popularmente conhecido como inverno, a estação em que chove. Mas aí você não vá, tipo, chegar para o seu avô, para a sua avó, para um tio seu, para alguém mais velho, dizer: ah, verão é a estação das chuvas, certo? Porque eles aprenderam desta maneira. Então, e é popularmente conhecido assim. Mas aí você, na hora que falar de inverno, você já vai saber que é verão, certo? Porque faz muito sol e está mais inclinado para o sol e tem umidade e faz a chuva. E inverno é frio, certo? Então, seguindo, do dia 21 de dezembro, a Terra vai continuando o seu movimento de translação até chegar ao dia 21 de março. Então, a inclinação já muda. É outono no sul, certo? E primavera no norte, ou seja, as folhas começam a secar e cair no sul. Mas nós, como moramos próximo à linha do Equador, não notamos muito, certo? Então, quanto mais próximo à linha do Equador, dá para se notar menos as estações do ano, certo? Mas algumas árvores acabam por perder as folhas ou começam a perder as folhas por essa época, certo? E no sul começa a se nascer folhas e flores. Então, continua a inclinação, o movimento de translação da Terra até o dia 21 de junho. E novamente a Terra se inclina. E novamente os raios vão ser distribuídos de maneira desiguais. Então, em junho, o hemisfério, a metade do planeta que está recebendo mais sol é o hemisfério norte, que é onde fica a América do Norte, países como Canadá, Estados Unidos, México, Portugal, Espanha, parte da Ásia, países como a Rússia, certo? Então, fica todo no hemisfério norte, certo? E também parte da África fica no hemisfério norte, ok? E apenas a Oceania não fica no hemisfério norte, é totalmente no hemisfério sul, ok? Até mesmo a América do Sul tem uma parte que é no hemisfério norte, que está acima da linha do Equador, como nós já estudamos a divisão do planeta. Então, se é verão no norte, é inverno no sul. Então, aqui é a época que nós estamos comemorando o São João, a época das fogueiras. E você pode notar que até é mais frio esta época, não é? Esfria bastante no mês de junho e julho. Então, é o inverno, certo? Que é o frio. Então, por conta da inclinação da Terra, recebemos menos luz solar, então se esfria mais. E ela vai continuar girando, girando, girando. E quando chega no dia 23 de setembro, então é primavera no sul, certo? Que aí a gente pode ver os ipês, ou como são conhecidos, pau d'arco, bem floridos, certo? Então, se você no Baixio, certo, tem pés de ipê nas fazendas, na Fazenda Farias, certo? Nas praças tem pés de ipê, então eles dão algumas flores. E na maioria das vezes é em setembro, porque é primavera. E é primavera no sul e outono no norte. Aí vai até o dia 21 de dezembro e começa todo o ciclo. Então é assim que surgem as estações do ano, com a translação da Terra e a inclinação do eixo, que surge o verão, o inverno, a primavera e o outono, certo? Agora, vamos para a página 413, certo? Então, observe na figura que no dia 21 de junho começa o verão no hemisfério norte, enquanto no Brasil começa o inverno, não é mesmo? Nós vimos, eu já mostrei para vocês. Como o Brasil tem uma grande extensão territorial, as características das estações do ano são diferentes de uma região para outra e bastante marcada pela ocorrência de chuvas e não chuvas. Então, como o Brasil é enorme, grande mesmo, é o quinto maior país do mundo, há diferenças entre as estações do ano, certo? Por exemplo, em uns locais chove mais, em outros lugares chove menos, certo? Em outros locais a primavera é bem nítida e em outros quase não se nota a primavera, certo? Isso vai estar sempre determinado pela chuva e não chuva. Vamos continuar. No centro-oeste e no sudeste, no período de chuva, começa na primavera e estende-se até o final do verão. Então, no centro-oeste, que é a região de Brasília, certo? Goiás
E o Sudeste, que é a região de São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados, certo? Também no Centro-Oeste tem outros estados. As chuvas começam em setembro e outubro, certo? E vai chovendo, 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 certo? Até março, até final de março e abril, ou seja, chove quase durante 6 meses nessa região. No sul do Brasil, a ocorrência de chuvas é maior no verão, embora a região não tenha grande variação de quantidades de chuva. Então, certo? No sul, as chuvas acontecem com maior frequência no verão, certo? Mas aí chove lá quase durante o ano todo, não chuvas grandes, mas pancadas de chuva, esfria, certo? Tem sempre uma garoa, então não tem uma grande variação. E algumas regiões, certo, do Nordeste, tem chuvas durante o outono e o inverno, certo? Como é o nosso caso. E as secas a partir da primavera, certo? Então, nós temos chuva, que às vezes pode começar em dezembro, não é mesmo? Quando é muito bom a estação chuvosa e depois se prolonga durante todo o verão, certo? Até o início da primavera, mas é bastante irregular, certo? E são apenas algumas regiões que têm desse tanto de chuva. Em algumas só vai de dezembro a abril, outras só vai de janeiro a março, certo? Então é bastante irregular. No norte do país, certo, que é a região do Pará, Amazonas, não há grande variação de temperatura no decorrer do ano. E tem ocorrência de chuva durante o ano inteiro, ok? Então, no Pará, no Amazonas, na região norte, chove todo dia, certo? Principalmente no Amazonas e no Pará. Todo dia chove, todo dia chove, mesmo que não seja muito, mas chove, certo? E a temperatura lá é sempre muito quente e úmida, não tem uma grande variação, certo? Então, essas foram as nossas aulas sobre as estações do ano e algumas das suas características nas regiões brasileiras. Então, você deve assistir essa videoaula mais de uma vez, certo? Para entendê-la melhor. E qualquer dúvida, você me liga, certo? E como exercício da aula de geografia, eu quero que vocês façam, certo, o exercício da página 413 e a questão 4 na página 414, certo? Então, continue tomando cuidado e bebendo bastante água e até amanhã com as nossas próximas aulas. Tchau!